dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Segundo trimestre de 2021. O ministério de pastor. Aula da lição 9. Vamos lá, texto áureo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10 e 11. Verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzindo as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. João 10, versículo 11 ao 14. Tito 1, do versículo 7 ao 11. 1 Pedro 5, 2 até o 4. João 10. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Tito 1. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Bom, pessoal, dessa leitura bíblica em classe, eu destaquei uma palavra que eu achei interessante, importante, apesar de existir várias palavras aqui que vocês podem se aprofundar na etimologia dela, né, e no entendimento também. A palavra despenseiro me chamou a atenção. Eu peguei o significado dela no dicil.com.br. O despenseiro, ele é encarregado da despensa, aquele que numa comunidade é responsável pelo fornecimento e pela administração dos gêneros alimentícios, um econômico, certo? Então é a pessoa que é responsável por guardar o alimento, administrar aquilo para a população, né, nos gêneros alimentícios. Então fala sobre você fornecer o alimento. Então essa palavra é muito interessante, que fala que nós temos que ser despenseiros, né? Leitura bíblica em classe. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então a lição ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro é Jesus, o sumo pastor. Segundo, as características do verdadeiro pastor. E terceiro, o ministério pastoral. O objetivo geral é refletir sobre a missão de um pastor, né? Quem nunca se perguntou qual que é o propósito principal de um pastor, qual que é a missão, né, única dele. Objetivos específicos: confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor, elencar as características de um verdadeiro pastor, conscientizar-se da missão do ministério pastoral. Então, qual que é a missão pastoral principal? Será que alguns pastores não saíram um pouquinho fora do eixo, né? E a gente precisa retornar eles para o caminho certo da missão do ministério pastoral? Introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa muito árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação, ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Então, vamos falar sobre Jesus, o sumo pastor. né? O sumo significa o principal ali, ele é o cabeça, né? Vamos dizer assim. Jesus é o pastor supremo, a expressão, abre aspas, grande pastor das ovelhas, fecha aspas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande, entre aspas, em seu nascimento, Lucas 1:32. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador
da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Então o pastor sumo, o principal, é Jesus. A igreja pertence a Jesus, o rebanho é de Jesus. Não existe um pastor que é supremo na terra. O supremo pastor está no céu, que é Jesus. Amém? O pastor, ele conhece as suas ovelhas. Em João 10:14, o adjetivo bom, entre aspas, identifica Jesus como um pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz do outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Não sei se vocês conhecem, mas um pastor de ovelhas, né, aquelas ovelhas mesmo, animais, ele se relaciona com ela de uma forma, ele guia ela todos os dias, está acompanhando ali, passando bálsamo nas suas feridas, de uma forma que a ovelha ela começa a conhecer a sua voz. E ela para de ouvir outros pastores, então ela só reconhece a voz do seu pastor. O que é interessante para os dias de hoje, porque nós temos muitas pregações na internet, muitas vozes, né? Mas a voz do pastor, do seu pastor, ela tem que ser conhecida pela sua ovelha. E somente é possível isso através de um relacionamento, de ligar para a pessoa, de conversar com a pessoa. Então você estabelecendo esse relacionamento, a pessoa começa a te ouvir. Então você é a primeira opção de conselho para essa pessoa, não um pastor da internet ou do YouTube. Terceiro, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes de economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam da ovelha para delas obterem o lucro diário. Este é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão, abre aspas, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, fecha aspas, João 10:11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o mestre Jesus mostrava disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Então, a síntese do tópico: Jesus, ele é o pastor supremo, conhece as ovelhas e dá a vida por elas. E nós, e os pastores da igreja, temos que dar a vida pelas ovelhas, né? Os pastores precisam não explorar a ovelha, mas dar a vida, ser ao contrário, né? A lógica. Você tem que ali se devotar totalmente ao rebanho. Mas Jesus é o nosso sumo pastor, então a igreja não é do pastor local, a igreja não é do pastor presidente na terra, mas a igreja é do Senhor Jesus. As características do verdadeiro pastor, né? Como que a gente identifica um pastor de verdade e um pastor que ele é um falso profeta, vamos dizer assim? Um caráter íntegro. Um pastor verdadeiro, ele tem um caráter íntegro, entre outras coisas. O exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, então tem que ser apto para ensinar, tem que estar pronto para poder ensinar, aconselhar e comunicar de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto, da simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Né? Então o pastor ele precisa ser um exemplo perante a sociedade e perante as pessoas. Exemplo para os fiéis e infiéis. O texto bíblico de Timóteo, 1 Timóteo 3, do 2 ao 3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, nem espancador, não deve ser cobiçoso, de torpe ganância, contencioso, né, ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em ser líder sinais claros do fruto, em seu líder, sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade, amor. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. Então aquele pastor que estoura por tudo, fica nervosinho, começa a brigar com os membros dentro da igreja, fica aquela situação chata, ele não é um bom pastor, né? A mesma postura moral, o pastor da testa aos fiéis, deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Então não é o pastor tem que ser bonzinho ou ser aquela pessoa moderada somente entre os fiéis, né, entre a sua igreja, a congregação local. Ele tem que ser para com os outros que não são do corpo de Cristo também, aquelas pessoas no seu trabalho, por onde ele passar, ele tem que ser a mesma pessoa. Exemplo para a sua família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua comunidade
a sua primeira comunidade é a igreja. Então, a primeira igreja de um pastor é a sua casa, é a sua família. É por isso que é interessante que a Bíblia fala que o obreiro ele tem que ser uma pessoa que ele governa bem a sua casa, para que ele não possa para que ele possa governar a igreja. Se ele não governa a sua casa bem, né, se ele não administra a sua casa bem, como é que ele vai administrar a obra do Senhor? Né, tem que ter modéstia, equilíbrio, criando seus filhos com respeito, 1 Timóteo 3:4, e o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposa, pai e muitas vezes avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois o seu devido respaldo deixa o seu ministério jamais terá credibilidade. Então, o pastor que não tem a casa em ordem, ele não tem credibilidade perante a igreja. E pode até existir assim, mas eles não duram muito tempo. Do pastor, espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis e infiéis e para toda a sua família. Né? Dentro de casa também é importante saber se comportar, ter postura de pastor, o que condiz com a sua missão, com o teu ministério. O ministério pastoral, vamos lá. Qual que é falar um pouco sobre o ministério pastoral? Né? Qual que é a missão pastoral principal? A missão do pastor, o termo pastor do grego, ele no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontra nos livros do profeta Isaías 40:11. Verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Né? Então ele passa a viver ali para cuidar daquele rebanho que Deus colocou, ele cuida como algo precioso, ele protege, né? ele ali alimenta, concilia. Então vamos lá. Uma missão polivalente. A missão do pastor a missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamento, aconselhamento, evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador, administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Está sob seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Conciliador, porque a igreja ela tem muitas pessoas, e onde tem pessoas existem problemas, né? E aí ele precisa muitas vezes conciliar dois lados de uma situação. Ele não pode assumir um lado errado, né? Ele não pode assumir a posição e denegrir uma outra pessoa, por exemplo, mas ele tem que ser uma pessoa conciliadora ali. Tópico 3. O ministério pastoral, uma missão polivalente. Então a gente tem um gráfico aqui que mostra que a missão ela está dividida em algumas partes, né? Por exemplo, o ensinamento. A missão do pastor é ensinar, trazer ensinamento para a sua igreja, para o seu rebanho. Aconselhamento pastoral, ele tem que trazer conselhos, muitas das vezes embasados na doutrina, na bíblica, né? Evangelização, tem que sair para evangelizar, tem que pregar o evangelho. Missão ao pastor, a missão do pastor também é fazer missões no sentido de buscar as ovelhas perdidas da casa do pai, de ele buscar as ovelhas que estão abandonadas, que estão largadas às drogas, aos vícios, não somente cuidar daquela comunidade local que tem ali os crentes que já são antigos e os crentes que já são os crentes velhos, né? Mas ele tem que buscar essas pessoas das sarjetas, buscar essas pessoas nos bares. Então fazer missões através do evangelismo também, missões locais, é uma missão pastoral. E muitas vezes o pastor também tem a incumbência de fazer missões fora do país, né, fora da sua região local, fazer em outro país também. Os pastores normalmente vão para fazer missão. Pregação expositiva da palavra. Então, o pastor ele tem que pregar a palavra de Deus de forma expositiva, né, utilizando ali a Bíblia. O Espírito Santo ele traz à luz muitas coisas para seu entendimento. Tem que buscar esse conhecimento sim, fazer cursos, teologia, fazer algumas graduações, se possível, estudar bastante. Porém, o Espírito Santo, se você é um pastor que tem um entendimento que é difícil ou é muito complicado, ore a Deus e peça sabedoria ao Espírito Santo, que ele vai saber direcionar as palavras, porque mais conhecimento que as pessoas adquiram ao longo da vida, quem convence é o Espírito Santo. Então a pregação expositiva ela é revelada por Deus. Você estuda a palavra e o Espírito Santo te direciona uma interpretação para que você consiga atingir o propósito da missão do pastor através da sua pregação, da forma como Deus colocou para você, né?
Então vamos lá. Também envolve na questão da ministério pastoral a administração, né? A administração ela vem falando sobre recursos humanos, então administrar as pessoas, delegar as tarefas, dividir os cargos da maneira correta para que a igreja não sofra, os recursos materiais da igreja, saber tudo que a igreja tem, ter um inventário de tudo que a igreja tem, de tudo que foi doado, ter os termos de doações das pessoas que doaram as coisas para a igreja para não ter problemas, né? E também tem os recursos financeiros. Recursos financeiros tem que ter transparência total, um livro caixa bem escrito, uma tesouraria bem organizada, ter o controle de todas as finanças da igreja, saber tudo que entra, tudo que sai em todos os cultos, estar tudo em dia com as dívidas, por exemplo, com as contas de luz, de água, tem que estar perante a sociedade como exemplo, como foi falado aqui. O pastor ele tem que ser o exemplo. Então, se tem um aluguel da igreja, comunicar à igreja antes de chegar o dia. Se vai chegar no dia e não tem como pagar o aluguel, a igreja tem que ser comunicada para que haja uma forma de ser honrado o nome do Senhor através daquela atitude, né? Então, se a igreja está sendo bem administrada, está com transparência, as pessoas não têm problema nenhum em doar. Então, isso que é muito importante também. Por isso que hoje está muito denegrida a imagem de muitos pastores, porque os falsos pastores eles não estão preocupados com a imagem de Cristo que está refletindo na sua vida, né, para as pessoas, e muitas vezes não se comportam de uma maneira organizada. Então, seguindo aqui já, dentro da multiplicidade da missão pastoral, tem 3 pontos importantes, que é a missão doutrinária, ensinamento, pregação expositiva da palavra de Deus e apologética. Um pastor que é ensinador, que traz a pregação da palavra, ele vai ter sempre alimento para suas ovelhas, porque o significado da palavra pastor é apacentador. Então o apacentador ele cuida e também traz alimento, ele passa bálsamo nas feridas. Então a missão doutrinária ela traz o conhecimento para as pessoas se desenvolverem cada vez mais, crescerem na fé, no conhecimento, na graça e no amor. A missão pastoral é evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas e reconciliação. Então o pastor ele tem que estar constantemente saber quem está na igreja, quem não está, quem está faltando, por que não está indo mais para a igreja, quais as situações que aconteceram, por que se a pessoa está precisando de ajuda, fazer visitas, conversar com os membros sobre os novos convertidos, ter um cadastro, o nome, o telefone, o acompanhamento, saber por que ele não veio, porque se ele aceitou a Jesus, por que ele não veio mais para a igreja, né? Precisa evangelizar, ir para a rua, pregar a palavra não somente dentro da igreja, mas pregar na rua, pregar nas ruas, fazer panfletos, distribuir panfletos, trazer um carro de som, pegar o som da igreja, levar os irmãos para fazer uma carreata na rua, para fazer uma reunião na rua. É lógico que agora em tempos de pandemia é um pouco difícil, mas reúna 2 ou 3 irmãos que não vão aglomerar, saia distribuindo panfletos, né? Fazer um evangelismo é uma bênção, porque a igreja local vai ser conhecida. Então, o ministério pastoral envolve tudo isso. A missão administrativa, como já foi falado, administrar os recursos da igreja, né, com presteza, com organização, ali com clareza, transparência. Isso é muito importante. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhes que repreendesse os pastores infiéis na nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo, e não as ovelhas. Né? Ou seja, cuidava só dele mesmo e não cuidava do outro. Exploravam o rebanho e não poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus contra os falsos pastores, Ezequiel 34, do 8 ao 10, ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, as quais convém tapar a boca. Síntese do tópico. A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desses assuntos espirituais até os mais terrenos, desde os espirituais até os terrenos. Então o pastor ele não está lá só para cuidar da tua vida espiritual. Às vezes tem algum tratamento que você precisa, uma organização, um aconselhamento também que não se refere à vida espiritual, ele pode também te aconselhar.
né? Aí fizemos um gráfico aqui, trazendo algumas características do falso pastor e do verdadeiro. O falso pastor, ele é explorador, ele explora as ovelhas e ele nunca serve, ele não é um servidor, né? Ele é um explorador. Então, ele é sem amor, ele não se preocupa com as ovelhas somem, ele não vai atrás, ele não quer saber. Então, ele não tem um amor pela ovelha, pela alma daquela ovelha, né? Ele é dispersador, em vez de ele ser um despenseiro, ele é um dispenseiro. Então, ao contrário, porque ele quando ele não gosta de uma pessoa ou determinada família na igreja, ele dispersa aquela família da igreja, né? Ele arruma uma forma de dispersar o povo quando não está cumprindo o objetivo pessoal dele, né? Ele é desordenado. Você vê que os pastores falsos, eles são desorganizados, bagunçados e não tem ordem. Normalmente acontecem bagunças no meio da sua obra, do seu trabalho. Falador, fala muito e faz pouco. Todo pastor falso, ele fala muito e poucas atitudes. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele parece um político, né? Quando chega em campanha, quando chega no mandato, ele não cumpre. Mentiroso, enganador, ou seja, ele sempre conta mentiras, estão sempre descobrindo mentiras sobre a vida dele, sobre o que ele falou, né? Agora o verdadeiro pastor, ele é instrutor das ovelhas, ele guia as ovelhas, né? Ele também é um exemplo de moral e espiritualidade. Ele busca estar sempre andando da forma mais correta, até mesmo se ele for prejudicado com isso. É devotado 100% às ovelhas. Ele é devotado às suas ovelhas 24 horas por dia. Ele está pensando em como melhorar a vida das ovelhas, como melhorar, né, o trabalho para servir as ovelhas. Também protege as ovelhas. Ele nunca vai deixar a ovelha numa situação de desproteção, ou seja, que ela seja machucada, que ela seja ferida. Ele vai estar sempre se colocando à frente para proteger aquela ovelha. Busca ovelhas perdidas, né? Ele vai atrás das pessoas, as pessoas que não estão indo para a igreja, ele liga, ele tenta atrás, até ver se a pessoa realmente ela foi um momento de fraqueza ou realmente uma desistência. Livra as ovelhas, né? Então ele conduz ela para um caminho certo, para ela não cair nos caminhos maus, nos buracos, não se desviar do caminho. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho do nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e apoiemos com amor e carinho.